Neste momento, os mandatos da Covid parecem estar retornando em todo o país, o que parece ser algo como uma coincidência cósmica, por assim dizer. Porque exatamente ao mesmo tempo em que a eleição presidencial está começando a se intensificar, bem, parece que vários mandatos estão entrando novamente em vigor. Especificamente, em um episódio anterior, já discutimos como faculdades e empresas estavam reintroduzindo vários aspectos dos mandatos, como os mandatos de máscara, rastreamento de contato, testes obrigatórios de Covid e, de acordo com o grupo, no College Mandates, que acompanha as políticas de Covid no ensino superior, descobriram que ainda há mais de 100 faculdades em todo o país que exigem que os alunos sejam vacinados para participar de aulas presenciais. No entanto, desde que transmitimos esse episódio, na semana passada, a lista de mandatos na verdade aumentou, devido ao fato de que vários grandes sistemas hospitalares, usando o aumento de casos de Covid como desculpa, também reinstauraram seus mandatos de máscara. Isso inclui o United Health Services em Nova York, que mais uma vez exige máscaras para pacientes, visitantes, funcionários e médicos. Na verdade, houve um comunicado da United, que dizia: devido a um aumento nos casos de Covid-19, as máscaras são novamente obrigatórias em todas as áreas clínicas do UHS Wilson Medical Center, UHS Binghamton General Hospital, UHS Shinanago Memorial Hospital e UHS Delaware Valley Hospital, assim como nos locais de atendimento primário e especializado. As políticas estão em vigor imediatamente para todos os pacientes, visitantes, funcionários, equipe médica, voluntários, estudantes e fornecedores. Depois, você tem a Kaiser Permanente na Califórnia reinstaurando seus mandatos também. Embora, neste exato momento, o mandato se aplique apenas a membros da equipe e médicos. Embora, quando estavam falando com um jornal local da Califórnia, bem, aqui está o que um representante da Kaiser Permanente disse: ainda estamos incentivando fortemente o uso de máscaras para pacientes, membros e visitantes no hospital e nos consultórios médicos na área de serviço de Santa Rosa, em resposta a este último aumento nos casos de Covid-19. Então você tem o Sistema Hospitalar Universitário em Nova York, que reintroduziu seu mandato de máscara para qualquer pessoa que entre nas instalações, dizendo a um veículo de notícias local que, imediatamente eficaz. O uso obrigatório de máscaras é exigido por todos os funcionários, visitantes e pacientes em áreas clínicas do Upstate University Hospital, Upstate Community Hospital e espaços clínicos ambulatoriais. Então, a UMass Memorial, no estado de Massachusetts, que agora também reintroduziu seu mandato de máscara, embora, assim como a Kaiser Permanente neste exato momento, ele se aplique apenas a membros da equipe. Isso entre os hospitais que o reintroduziram. Agora, todo esse conjunto de reintrodução dos mandatos tem deixado muitas pessoas preocupadas com a possibilidade de uma nova onda de bloqueios. E não ajuda quando você tem autoridades governamentais ou assessores do governo, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países, saindo e basicamente se gabando de como treinaram bem a população para obedecer aos comandos da Covid. Por exemplo, na Universidade da Pensilvânia, eles têm algo chamado NAD Unit. É basicamente um grupo de pessoas que usam pequenos truques psicológicos para induzir a sociedade a agir de uma maneira que consideram benéfica. Aqui está especificamente como eles descrevem seu trabalho em seu site. A NAD Unit é a primeira equipe de design comportamental do mundo inserida em um sistema de saúde. Utilizamos insights da ciência comportamental para projetar, implementar, avaliar e disseminar empurrões escalonáveis para orientar a tomada de decisões em direção aos cuidados de alto valor, melhorar os resultados do paciente, melhorar a saúde pública e aumentar a equidade em saúde. Não importa o quão eficaz seja um medicamento, uma vacina protetora ou uma modificação benéfica no estilo de vida, eles só podem melhorar a saúde se os clínicos os recomendarem e os pacientes os utilizarem. Aí é onde entram os empurrões. Um empurrão é uma mudança na maneira como as informações são apresentadas, ou as escolhas são enquadradas, que é projetada para incentivar, orientar ou motivar uma boa tomada de decisão. Um empurrão bem projetado tornará a escolha certa a escolha fácil sem restringir a escolha. Aqui está o professor David Halper, chefe da NAD Unit, bem como um assessor do governo do Reino Unido. E recentemente, ele falou com o jornal, The Daily Telegraph, onde basicamente disse a parte silenciosa em voz alta. Aqui está como foi a conversa. Enquanto conversava com o podcast, Lockdown Files, do The Daily Telegraph, o professor Halper me disse que está confiante de que qualquer futuro bloqueio pandêmico e editais de máscara obrigatória serão cumpridos porque as pessoas aprenderam um novo comportamento e, em princípio, você pode ligá-lo novamente. O país havia treinado a broca de usar máscaras faciais e trabalhar em casa e poderia fazê-lo novamente em uma crise futura, porque as pessoas agora estão condicionadas a fazer o que lhes é dito.
O diretor da NAD Unity continuou descrevendo como o governo pode usar pistas visuais para desencadear determinado comportamento. Há momentos em que você precisa cortar, especialmente se achar que as pessoas estão calibradas erroneamente. O professor disse que mensagens e cartazes usados durante as restrições da pandemia atuaram como prompts visuais para que, quando você entra em uma loja ou em outro lugar, isso o relembra. Ele atua como um gatilho para o comportamento. O professor disse que essa mensagem incentivava o uso de máscaras, ou seja, as pessoas se sentiam nuas quando esqueciam de colocá-las. Deste modo, você sentiria como se dissesse: "Meu Deus, eu esqueci minha máscara." Você se sente nu, certo? Uma vez que o público aprendeu um novo comportamento, em princípio, você pode ligá-lo novamente. Você tem o começo, especialmente, do que é chamado de ciclo de hábito. Se isso aconteceu, então você deve fazer isso. Parece que ele realmente disse a parte silenciosa em voz alta. E são exatamente perspectivas como essas, juntamente com o ressurgimento desses vários mandatos e também com o foco cada vez maior da mídia mainstream em mais casos de Covid, que tem deixado as pessoas realmente preocupadas com a aparência do próximo ciclo eleitoral. Alguns estados aqui nos Estados Unidos estão saindo preventivamente contra os mandatos. Por exemplo, o Sr. Tate Reeves, o atual governador do Mississippi, disse isso em um comunicado recente: "Os habitantes do Mississippi não vão e não devem se submeter ao medo novamente." Nos primeiros dias da Covid, havia incerteza compreensível. Ainda não sabíamos o que estávamos enfrentando. Com o passar dos meses, ficou claro que havia duas pandemias, uma doença que era fácil de se espalhar e que era mortal para muitas pessoas vulneráveis, e uma pandemia de medo, alimentada pela classe especialista, que exigia subjugação total. E você também tinha a governadora de Iowa emitindo uma declaração semelhante ontem, na qual ela disse: "Desde que a notícia sobre a reintrodução das restrições da Covid-19 em algumas faculdades e empresas dos EUA se espalhou, os iowenses preocupados têm ligado para o meu gabinete perguntando se o mesmo pode acontecer aqui." Minha resposta: não sob o meu olhar atento. Em Iowa, o governo respeita as pessoas que serve e luta para proteger seus direitos. Rejeitei os mandatos e bloqueios de 2020, e minha posição não mudou. Até o presidente Trump emitiu uma declaração pública sobre esse assunto quando, ontem, ele divulgou este vídeo. Os lunáticos da esquerda estão tentando muito trazer de volta os bloqueios e mandatos da Covid com todo o seu repentino medo em relação às novas variantes que estão surgindo. Caramba, sabe o que mais está chegando? Uma eleição. Eles querem reiniciar a histeria da Covid para justificar mais bloqueios, mais censura, mais urnas ilegais, mais cédulas pelo correio e trilhões de dólares em subornos para seus aliados políticos na eleição de 2024. Isso soa familiar? São pessoas ruins. São pessoas doentes com as quais estamos lidando. Mas para todo tirano da Covid que quer tirar nossa liberdade, ouçam estas palavras: nós não vamos cumprir. Portanto, nem pensem nisso. Nós não vamos fechar nossas escolas. Não vamos aceitar seus bloqueios. Não vamos cumprir seus mandatos de máscara. Para obter clareza sobre o plano real do governo federal, bem, nós aqui no Epic Times, entramos em contato com o CDC para obter esclarecimentos concretos sobre todos esses vários mandatos e eles realmente nos responderam. Aqui está o que um porta-voz do CDC nos disse por e-mail: os níveis de internação hospitalar estão atualmente baixos para mais de 96% dos Estados Unidos, mas a agência recomendou que os trabalhadores de transporte, viajantes, passageiros e outros tomem a vacina Covid-19 antes de viajar. Qualquer pessoa pode escolher usar uma máscara em áreas internas lotadas ou mal ventiladas, incluindo em transportes públicos e terminais de transporte a qualquer momento. A agência também não tem atualmente nenhum mandato em vigor, e os conselhos do CDC para ações individuais e comunitárias em relação à Covid-19 estão ligados aos níveis de internação hospitalar. Com a implicação tácita de que, se os níveis de internação hospitalar por Covid atingirem um certo nível, é possível que vejamos o retorno dos mandatos.